Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast mais ouvido do Brasil. Hoje nós estamos aqui com uma convidada ilustríssima, ela que é advogada com direito à OAB e tudo, é a professora Eneisa, mestre em Direito Civil, está aqui para bater um papo com a gente hoje. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez a senhora estar cedendo esse tempo para nós e dizer que nós estamos muito honrados de estar tendo esse momento aqui com a senhora e pedir para a senhora se apresentar, primeiramente, para o pessoal, falar um pouco sobre a sua formação, sobre como a senhora chegou ao direito e essas coisas assim, referentes mais à sua carreira. Ok, Rian, você já me apresentou muito bem, né? Eu sou professora no curso de Direito da Unigran Rio, sou graduada pela Unigran Rio, tenho pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil e sou mestre em Direito Civil e Processual Civil. Então, assim, o que eu tenho para acrescentar, né, aí na carreira de vocês é que quando a gente se dedica e se dedica bastante, a gente consegue, né? E o que eu tenho a dizer da minha área, assim, não dá para contar a história da minha vida porque fica, né, o tempo curto para vocês. Mas rapidamente, só para sintetizar, antes de ser advogada, né, antes de ser, na verdade, foi uma evolução, né? Eu era contabilista, a minha área era contábil e eu queria melhorar. Eu já lidava muito com a legislação, né, principalmente legislação tributária e trabalhista, como contadora, né? E aí eu queria me aprofundar mais, porque o meu conhecimento era muito voltado para a área contábil. E aí eu decidi fazer o curso, a graduação no curso de Direito, e comecei assim meio que de brincadeira, meio que sendo desafiada, né, a fazer ou não fazer, e ingressei, fiz o curso do Direito. Quando eu cheguei no sexto período, eu já estava tão encantada com o direito civil que eu já nem conseguia mais olhar para o direito do trabalho e o direito tributário, que foi a minha ideia. Porque eu pensei assim, como eu já sou contabilista, eu vou tirar de letra, eu vou ser advogada tributarista ou da área trabalhista. E aí eu comecei a me encantar muito pelo direito. A gente hoje precisa do que nós tínhamos antes, né? E a gente vai voltar a fazer isso. Eu participei de algumas ações sociais na área civil e isso foi fazendo com que o direito do trabalho e o direito tributário foram se afastando de mim com muita rapidez, né? Porque a ação social que eu participava na universidade e eu já na área de direito civil, eu ia para essas comunidades verificar a possibilidade de legalização de lote, de uso capião, lá nas comunidades, conversar com os. Obviamente que era outra época, né, gente? Hoje, infelizmente, talvez a gente não possa ter isso, mas eu ia conversar com os presidentes da Associação de Moradores para ver qual era a viabilidade. E aí, nessa evolução minha, eu fui parar na Defensoria Pública. E aí fui para a Defensoria Pública, fiz lá o concurso, fui estagiário oficial, permaneci na Defensoria Pública um ano na vara de família, né, que como eu era remunerada, e a gente não tem muita opção, né, eles colocam a gente onde tem mais demanda. E aí, numa troca de férias do meu defensor público, eu quase chorei, implorei para o substituto, falei, me libera em nome de Jesus que eu quero ir para a vara civil, por favor. Aí ele virou e falou assim, quando ela voltar, eu vou apanhar. Aí eu falei, não, por favor, Deus vai te perdoar, juro, ela vai assim, voltar um anjo, não vai nem perceber a minha urgência. Mentira, né? Que aí como eu já estava lá há muito tempo, a defensora queria que eu ficasse, porque, logicamente, né, eu poupava um pouco o trabalho dela. E aí, depois da Defensoria Pública, eu fui ser conciliadora numa vara civil. E aí, eu conversando com a juíza, eu disse assim, poxa, eu queria saber como é que um advogado particular faz para angariar seus clientes, porque até então eu só trabalho em órgão público. Ela virou para mim e falou assim, pessoa sortuda é assim. Acabei de receber 2 advogados aqui me pedindo estagiários. E o escritório dele é pura e exclusivamente responsabilidade civil e o outro é geral.
é direito civil. Aí ela falou, qual que você quer que eu te indique? Eu falei, eu quero direito civil. Tudão. Aí ela falou, é isso? Eu falei, é isso aí. Não quer se especializar em responsabilidade civil? Eu falei, não. Porque era responsabilidade civil de transporte, né? Dos transportadores. Eu falei, não, eu quero civil. Tudão, tudo da área civil. Porque eu queria aprender, né? Eu queria saber como é que o negócio era. Aí entrei como estagiária no escritório que hoje eu, né, tenho parceria, faço parte lá. A academia meio que toma conta um pouco da gente, né? E fui ser advogada, comecei na advocacia, aquilo virou um negócio, uma cachaça que não queria mais largar, né? E até que um dia teve um contexto aqui na universidade, eu fui indicada por um dos professores para trabalhar no núcleo de prática jurídica. Aí, em 2009, eu recebi o convite do nosso saudoso professor Júlio Abraão, pedindo para que eu entregasse o meu currículo, que eu era advogada na comarca e que eu era prata da casa. Ele sempre falava, minha prata da casa. Né? Foi ele que me entregou o meu diploma. Antigamente tinha esse negócio dos padrinhos, né? Tinha sempre um professor que... E era o professor que escolhia, tá? Não era o aluno que escolhia quem ia ser o padrinho dele, não. Era o professor que escolhia quem ele queria apadrinhar. E aí o professor Júlio que me entregou meu diploma, enfim, aí ele me convidou, aí eu falei, eu nem sei, será que eu consigo? Ele, claro que consegue. Aí passei pelo processo seletivo e tudo mais, e entrei para ser preceptora. Preceptor, aqui vocês vão ver já, é o advogado que auxilia o professor. Na verdade, assim, a gente trabalha junto, né? Professor e preceptor no núcleo de prática, nos nossos processos, que são reais, não são fake, são de verdade. E aí eu ingressei como preceptora, 2 meses depois me convidaram para eu lecionar obrigações no campus Lapa e no campus de Silva Jardim. Nossa. Onde, né? Tinha direito, lá em Silva Jardim. Aí eu ia 2 vezes por semana para Silva Jardim e 1 vez por semana eu ia para Lapa lecionar obrigações e o resto da semana eu ficava por aqui mesmo, pelo núcleo de prática jurídica. Então, foi mais ou menos assim que eu segui. Desde 2009, eu estou aqui no núcleo de prática jurídica e continuo advogando, continuo achando uma delícia, continuo amando a área civil. Toda vez que eu posso seduzi-los, né, eu vou fazendo isso, trazendo vocês comigo para a área civil. E, assim, eu tenho a dizer que a nossa profissão ela é estimulante, gratificante, no sentido de você ajudar, né? Porque a função do advogado é solucionar o problema do outro, né? Então, nesse sentido. E, assim, financeiramente, vai depender, né? Vai depender do nicho, do seu viés, de onde você quer, do que você quer, mas é satisfatório sempre. Não tenho muito a reclamar com relação a isso, não. Acho que eu fiz uma boa escolha. E eu espero que vocês se sintam tão agraciados, né, com estar exercendo essa profissão, que para mim é extremamente prazerosa. Sou muito feliz no que eu mais ou menos escolhi, né? Mais ou menos. Por isso que eu digo assim, não resistam, tá? Deixa fluir, que é a maneira mais fácil de você ser feliz no que você faz. Inspiração, só inspiração. Olha, e realmente, assim, a senhora começou numa área totalmente diferente da área do direito e se apaixonou por essa área. Assim, é muito interessante ver essa mudança, que às vezes a gente começa numa coisa, aí vai, chega assim no meio, não tá gostando, depois se encanta por outra. É muito interessante, realmente. Então, professora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Teve um caso no qual, assim, um cliente mentiu alguma coisa, assim, chegou na hora da audiência, a senhora descobriu que era mentira e falou assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou defender essa pessoa? O que eu faço agora? Já aconteceu isso com a senhora já? Olha, eu já tive alguns, mas eu tive 2 que foram muito marcantes. Um na vara de família e... deixa eu ver o outro... os 2 foram na vara de família, eu acho, assim, que eu me lembre, porque eu já disse a vocês que eu não trabalho somente aqui na Unigran Rio, eu trabalho em outra instituição, fiz concurso no interior, passei, e lá eu atuei durante um tempo
na vara de família. E o caso foi interessante porque uma irmã pedindo a guarda dos irmãos que eram gêmeos. E aí eu achei aquilo estranho, né? Perguntei, cadê o pai, cadê a mãe? Aí ela contou a história. E aí eu falei, mas é a mãe? Ah, minha mãe está com uma depressão profunda e tal. E toda vez, e tudo que ela ia me pedindo, eu ia dizendo não. Sempre falando, olha, não dá, só se você me trouxer essa comprovação. Sim. Não dá. E aí ela reclamou muito, dizendo que assim, que eu não servia para ser advogada dela. Como é comarca do interior, né, ela começou a fazer uma publicidade negativa, né? Claro. Parece minha advogada, tudo que eu peço ela me diz não. E aí eu fiquei sabendo, que os meus alunos vieram me falar, e quando ela apareceu na NPJ de novo, eu falei assim, olha, não pense que eu quero o seu mal, mas eu sou a primeira pessoa que precisa ser convencida por você, porque eu vou ter que convencer outra pessoa. Então, você tem que me convencer do seu direito, das possibilidades que você tem. E aí ela me trouxe toda a documentação. Eu recebi, dei entrada, pedi a guarda provisória, o juiz concedeu a guarda provisória. Assim que o juiz concedeu a guarda provisória, com base na documentação que ela tinha me entregue, ela veio no núcleo de prática jurídica e disse que tinha arrumado uma outra advogada e que gostaria que eu renunciasse. Aí eu disse, tudo bem, assim, ok, renuncio, né? A gente está no NPJ, relação de confiança, né? Pediu para renunciar. E aí eu renunciei. Uma semana depois, assim, toda a cidade que eu ia, assim, as pessoas me olhavam. Aí teve um aluno que falou assim, professora, você não sabe o que você fez. Aí eu falei, mas o que eu fiz? Aí disse assim, olha, tudo que aquilo que aquela menina falou é mentira. A partir do momento em que ela recebeu a guarda das crianças, ela sumiu com as crianças. Ninguém sabe onde estão essas crianças, ninguém tem acesso. Alguns dizem que as crianças são presas, sofrendo maus tratos, e a gente está precisando da sua ajuda para reverter isso. Meu Deus, desespero na hora. E eu disse assim, eu não sei como eu poder. Eu falei, gente, eu não posso reverter isso, porque isso significa tergiversar. Né? Eu já fui advogada numa parte, eu não posso atuar em face da outra parte. Talvez eu possa até orientar, né? Mas eu não posso atuar, porque eu fui advogada da requerente, da pessoa que está com as crianças. Sim. Inclusive, foi eu que consegui a concessão da tutela. E aí eu fiquei extremamente constrangida quando eu recebi a mãe das crianças, que ela disse assim, é mentira, eu não tenho nenhuma depressão grave, olha eu aqui. Esse laudo que ela trouxe para você foi um laudo que uma vez eu tive uma crise quando meu pai morreu, que eu amava muito, e papapá. Aí me contou a história, mentira, olha eu aqui. Eu falei, gente, agora o que eu faço? Né? Porque, assim, foi uma história muito mirabolante, e aí eu orientei elas, a mãe, a avó chorava, porque eu não sei dos meus netos, eu não sei como estão meus netos. E eu olhando assim, impactada, porque foi eu que consegui. Exatamente. Imagina a senhora como é que reagiu nesse momento assim. Não, eu fiquei péssima, porque assim, eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Porque eu não podia fazer mais nada. Né? Eu já tinha atuado por uma parte, eu não podia atuar contrariamente pela outra, ok? E aí eu fiquei muito sem saber o que fazer, e aí o que eu fiz foi aconselhar elas a irem até o Ministério Público e o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública, e fui meio que por trás dando uma orientada para ver se elas conseguiam mudar, e fui orientando como elas iam instruir, né, para mudar aquele contexto, porque a menina trouxe todos os documentos, ela que pagava a van da escola, tinha os recibos, ela que participava de todas as reuniões das crianças, tinha a declaração da escola, que era ela que participava, então, assim, até o juiz, né? Claro, né? Ele concedeu. Até o juiz entendeu de conceder a tutela provisória, mas foi bem impactante, assim. Como é comarca, né, cidade do interior, a pessoa diz assim, olha, a gente reconhece que você é uma excelente advogada, mas e agora? E aí eu fiquei assim, de mãos atadas, né? Diante de uma história de uma menina que era obcecada, né? Tinha problemas sérios com a mãe e simplesmente ficou sumida com as crianças muito tempo.
eu achando que era fácil, tá? Achando que, né? Exatamente. Aí fui na onda desse meu amigo, olha, nem é fácil, não é tão fácil. Não né? é tão Mas fácil. eu fico pensando assim, quando as pessoas dizem assim, direito do trabalho é fácil, direito de família é fácil, gente, eu não acho nada fácil. Nada é fácil. Não é. Concordo com a senhora, também não acho nada fácil, principalmente penal e empresarial. O outro empresarial. Não, olha só. Gente, empresarial 2 é o pânico, não? Não. Aqui, é da área de direito civil, né? Então, eu sou suspeita. Agora, concordo com você quando você fala de penal. Mas eu tive uma experiência, Rian, na vara da infância e juventude do idoso, que me fez assim perceber que efetivamente a área penal era o que eu não queria. Eu queria saber da senhora, pela senhora ser professora e advogada, se a senhora percebe alguma dificuldade dos alunos recém-formados para ingressar na carreira. Depende, né? Uhum. Depende da área. Eu vejo muitos que já no 9º, 10º período já estão exercendo, né? Uhum. Quer dizer, exercendo no sentido de estar lá já envolvido no judiciário. Estagiando, né? Estagiando, envolvido com as coisas, né? Eu sempre digo para o meu aluno o seguinte, não dá para fazer igual uma aluna minha que ela diz assim, professora, eu estou com 2, me orientando de TCC, eu estou com 2 estágios, estou com o meu TCC, estou com... Falei, calma, vai de cada vez. Eu sempre digo para o meu aluno, o ideal é você começar mesmo o seu estágio no 7º período. Uhum. Porque aí você vai indo devagar. Não precisa ter 2, 3 estágios no 9º, 10º período, porque aí você fica louco mesmo. Vai com calma, né? Tem 2 estágios, tem o TCC, tem a prova da OAB, tem tudo. Então, realmente, não deve nem estar dormindo direito. É muita coisa em cima, né? É muita coisa. Mas eu percebo, assim, algumas pessoas têm o dom mesmo, Uhum. né? Eu digo que existem advogados natos, que só de você conversar, você já percebe. Você já sabe que é. Exatamente, porque a pessoa, assim, tipo assim, você dá um trabalho, a pessoa já começa com aquela curiosidade, com aquele viés investigativo, e isso o advogado tem que ter, ele tem que querer saber. Eu às vezes brincava com a minha turma, dizendo assim, gente, desculpa, eu sou fofoqueira, a minha profissão permite, eu quero saber, Todo advogado é um pouquinho fofoqueiro. A gente mesmo nos grupos. Eu sempre a minha profissão permite, olha só, eu sou declarada, quero saber, pode me contar. E eu não quero só saber, não, quero os detalhes, né? Porque não tem jeito, a gente precisa disso. Uhum. E aí tem que ter essa curiosidade, né? Você tem que ter essa vontade. Então, algumas pessoas já têm esse dom. Como a gente percebe também que alguns que estão aqui, talvez por força até da profissão que exercem, né? Eles já têm assim, um viés mais voltado para algumas áreas jurídicas, como delegado, né? Já tem essa tendência, porque por vezes já trabalha, né? Já é servidor, já tem um direcionamento, mas não está fácil sobreviver só exercendo a advocacia. Infelizmente, né? Infelizmente. Sem que você tenha, por exemplo, que existe isso, né? Existem pessoas que estão aqui comigo, mas que a família já é advogada. Né? Tem, né? Já, é aquela história de que filho de advogado é advogado, filho de engenheiro é engenheiro, de médico, sabe? Sim. Já vem nesse contexto. Então, essa pessoa tem mais facilidade. Agora, aquela pessoa que sai da faculdade, né, e vai iniciar a carreira... Tem um pouco mais de dificuldade, né? Tem um pouco mais de dificuldade, porque o exercício da advocacia não é imediato. Sim. Né? É uma coisa que você vai crescendo, você vai evoluindo. Ao longo do tempo, né? Exatamente. Então, não é fácil, mas hoje eu acredito que isso esteja acontecendo em todas as áreas, não só na nossa. Está difícil né? no mundo, né? Todas as áreas elas têm
essa dificuldade. Uhum. Então, professora, eu gostaria de saber, essa é uma pergunta mais do que pessoal, que eu tenho essa Sim, certa dúvida. sim. É uma pergunta nada muito incisiva em questão à profissão, é mais pessoal mesmo. É para saber se a senhora, que tem tanto tempo de experiência, assim como muitos colegas de OAB, se a senhora sentiu alguma dificuldade na migração do processo, na questão do papel para o processo eletrônico. Legal, legal essa pergunta. O processo eletrônico, ele tem os seus méritos, né, e os seus deméritos. Tem coisa muito boa no processo eletrônico e outras nem tanto. Inicialmente, quando a gente iniciou com o processo eletrônico, era uma discussão muito grande, porque o advogado ele tinha que se munir de toda a tecnologia para acompanhar, né? Então, o advogado que não tinha lá a sua internet ultra mega power, né? Mas o judiciário, ele também, ele vem devagar. Ele vem pelas beiradinhas, sabe como? Ele vem, ó, vem. Quando você viu, já fez, né? Quem está atuando muito tempo percebe isso com muita clareza. Antes de os recursos serem, porque os recursos foi o primeiro, né? A ser totalmente eletrônico. Antes do recurso ser totalmente eletrônico, nós tivemos um passo a passo, né? Posso dizer para você que o mais complexo para a gente, que era o agravo, né? Que a gente podia usar muito, era uma dificuldade. A gente tinha que sair daqui de Caxias para protocolizar o agravo lá no Tribunal de Justiça do Rio, porque ele começa lá, a gente tinha que correr para lá. Aí eles começaram a melhorar, podia por fax. Deixava você, né, enviar por fax, eles recebiam, você tinha 5 dias para ir lá com toda a sua papelada lá no tribunal. Aí depois eles começaram a permitir que você protocolizasse na comarca e o seu agravo fosse por malote para o tribunal. Aí já começou a melhorar. Aí nessa questão de protocoliza, vai para uma loja, não sei o que, transição. Quando você viu, já o agravo estava eletrônico. Facilitou. Acabou com o problema de você ter que estar lá. Outra questão, eu digo que é essa não tão boa, mas que melhorou um pouco, é assim, por isso que eu digo, o processo eletrônico ele tem coisa boa e outras nem tanto, né? Hoje você trabalha de qualquer lugar, desde que você tenha uma internet boa e o seu computador. Quiçá somente o seu telefone. E a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Isso é bacana, bacana. Você não ficar mais preso a uma sala para poder cumprir um prazo. Agora, o que não é legal é que você tem até as 23h59. Eu costumo dizer que 23h59 é piada, né? Mas antigamente era uma loucura. Então, assim, hoje a gente tem prazo em dobro, a gente pode peticionar, cumprir os nossos prazos de casa. A gente tem a possibilidade, né, daquelas férias do advogado, que é o nosso recesso de 20 de janeiro a 20 de dezembro, que não tinha. Então, assim, tem coisa muito boa, mas também tem coisa que não é legal. As filas enormes, né? Os balcões abarrotados de gente. Isso tudo melhorou bastante. Mas tem o outro lado também que, por vezes, você tem que ter uma internet bacana, você tem que ter um computador bacana que consiga, né? Você consiga trabalhar. A tecnologia ela é muito mutante, né? Que é bom hoje, amanhã não é, daqui a uma semana não é, porque surge uma outra melhor aí, aquela já fica obsoleta. E aí eu acho que é isso, Igor. Tem muita coisa boa, e tem muita coisa que não é tão boa assim. Né? A inteligência artificial, então... Mas o balcão presencial ainda continua, que eu já atendi vários advogados já no balcão presencial. Então, tem uns ainda que vão ainda pedir para dar andamento. Não, o interessante é o seguinte, a gente achava, doce ilusão, né? A gente achava que
o processo eletrônico ia melhorar, porque ia ficar tudo, ó, Mais dinâmico, né? Mais... nada. Continua mais ou menos, em algumas varas, continua a mesma coisa. Mesma coisa. Exatamente. Mesmos prazos, 3 meses, conclusão, processo. Desse Isso aí, jeito. a gente não entende isso, né? A gente não entende. Então, Igor, é isso, assim, eu vejo muita coisa boa, tá? Eu gosto de trabalhar com processo eletrônico, não tenho dificuldade com o sistema que está funcionando no TJ, né? Vai mudar agora, se é que já não mudou, já adiaram, né, para entrar o PJE, mas, assim, eu acho que a gente tem coisa legal para elogiar bastante, e tem coisa que não é tão boa assim, ainda mais agora com a inserção das novas tecnologias, né? A inteligência artificial, aí o negócio começa a ficar meio esquisito, principalmente nas instâncias superiores, mas vamos ver onde a gente vai chegar. Exatamente. Professora, a senhora está entrando aí num tema que a gente poderia ficar horas conversando sobre ele, mas a gente vai precisar se encaminhar aqui então para o final da entrevista. E eu queria mais uma vez agradecer a senhora pelo tempo que a senhora teve aqui com a gente. Se a senhora quiser finalizar com alguma palavra, vou passar a palavra para a senhora, então. E aí a senhora deixa aí a mensagem que achar melhor para os alunos e a gente encerra o episódio de hoje do podcast. Não esqueçam de se inscrever nos nossos canais, nos seguirem em todas as redes sociais, entendeu? Deixa Se você o tem um canal de like. corte, só pode postar os cortes depois que esse episódio for pro ar. Depois de 24 horas. Olha só, foi muito bom. Muito bom, eu agradeço o convite. De repente, depois, mais para o futuro, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre essas questões de tecnologia, né? A gente já tem muita coisa legal. A última novidade que eu tenho é a possibilidade de você ter uma propriedade eletrônica tipo Bitcoin, né? Mas é propriedade imóvel, ok? Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode trabalhar, conversar relacionada a questões extrajudiciais. Enfim, adorei o convite. Nós que gostamos e agradecemos demais pela participação. Inclusive, se a senhora tiver muitos bitcoins e tiver o que fazer, pode transferir para mim, professor. Que isso, eu sou jurássica, eu tenho o maior medão, eu digo que o meu dinheiro é muito difícil para entregar ele assim muito fácil. Sou extremamente conservadora em determinadas questões, mas assim, muito obrigada, muito legal assim, essa iniciativa de vocês, parabéns mesmo, e toda vez que quiserem conversar, logicamente eu tenho disponibilidade, né, porque agora esse final começa a apertar um pouco para a gente, por conta do fechamento do judiciário, do nosso período acadêmico, né? E o recesso do judiciário, a gente fica meio apertado de trabalho, mas nada impede da gente conversar depois, tá? Ótimo. Certamente vocês me convidaram para um podcast. Quem sabe eu convido vocês para um podcast. Eu vou gostar. Eu vou gostar. Aceitaremos o eu gosto de convite. falar. Aceito. Vai ser muito bom. Professora, demais. quero lembrar que a gente vai passar pela senhora na prática. Então, para pegar leve Pensa na gente. Sempre. Rostinhos aqui bonitinhos. Não, aí vocês brigam comigo, mas depois amansam. Gente, valeu, tá? Muito obrigada, hein? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Beijo. Adorei a iniciativa. Parabéns, tá? Tenha uma boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Beijo. Tchau, menino. Tchau. Tchau.